Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Papo de Empresário. Olha, o podcast Papo de Empresário é o único que também é nome de livro, podcast Papo de Empresário, porque o livro Papo de Empresário, Mentor e Escritor, eu tive a honra de escrever. É o único podcast que é vida real de empresário, assim que nem eu e você, e é o único podcast que é feito de momentos. Então, sobe o som aí, Pedrinho, que nós estamos começando mais uma edição do podcast Papo de Empresário. Olá pessoal, tudo bem? Olha, estamos aqui mais uma vez no nosso espaço do podcast Papo de Empresário e nessa oportunidade eu estou tendo a alegria e o prazer de receber o empresário Henrique Tavares. Tudo bem, Henrique? Como vai? Tudo bom. Que maravilha receber você Muito aqui. Obrigado. O Henrique, que é da Pulso Engenharia. E como manda aqui o figurino do nosso trabalho, Henrique, aqui o convidado é que se apresenta. Então, já começando aqui a bater bola com você, para que a gente possa fazer uma entrega campeã a todo mundo que está nos assistindo, nesse podcast que é Vida Real de Empresário. Eu já sei um pouquinho assim da sua história, quero eu mesmo conhecer mais, mas o mais importante é que todo mundo que está nos assistindo conheça bastante sobre o Henrique e sobre a Pulso Engenharia. Então me fala aí quem é o Henrique Tavares e como é que você se define e quem é a Pulso Engenharia. Perfeito. Meu nome é Henrique, eu sou engenheiro, sou filho de professores, né? Sou casado, 3 filhos, adoro esportes, gosto muito de jogar basquete, joguei basquete minha vida toda, até hoje eu estou uns rachas jogando basquete por aí. Fiz alguns outros esportes, velejar, kitesurf, né? Esses esportes mais modernos aí, né? Sim. Sou engenheiro eletricista, né? Formado em 2000. E desde então atuo na área, sempre trabalhei na área. Antes tive uma veia empreendedora um pouco mais cedo, quando eu trabalhei com a parte de informática, eu montei uma empresa quando eu tinha 18 anos, na área de informática. Cedinho, né? Cedinho, eu comecei cedo. Ainda estudando, fazendo engenharia. Empresa de informática. Montei informática. De serviços? De serviço. Ah, então pronto. Eu terceirizava, montava tudo? Não, era assim, eu terceirizava laboratório de informática em colégio particular. Naquela época o computador era muito caro e uma escola não tinha dinheiro para comprar um laboratório com 20 computadores. Era uma ideia legal. Eu fiz um financiamento no BNB, comprei 20 computadores, de 20 chegou até 100 computadores, 5 escolas diferentes. Com 18 anos começou esse empreendimento? Foi. E aí o computador ficou barato, o diretor da escola começou a comprar o computador, quebrou meu negócio. Quebrou o negócio. Ele passou a competir com você, Ele passou a competir, né? Porque ele pagava um preço por aluno, para eu dar aula. Então dei muita aula de informática, aprendi a mexer com computador, formatar, consertar, então teve também esse aprendizado. Chegou de maneira surpreendente. Então, e assim, agora eu fiquei curioso. Então, com 18 anos, então o pai no mínimo foi o fiador do empréstimo. Não. Nada disso? Nada disso. Eu tinha um carro, né? Eu tinha um carro que o pai tinha me dado, né? Então assim, eu peguei o carro, foi a garantia dos computadores. O carro foi a garantia. Tá vendo então, aí, eu você? Comprei. O carro foi a garantia de comprar, comprei 20 computadores, tive a primeira escola. Né? Dessa escola foi para 40 computadores, depois tive outra escola. Cheguei a ter 5 escolas como cliente, né? Tinha 8 professores como meus funcionários dando aula. Que legal. E foi muito bacana, foi um aprendizado muito bacana. Aprendi muito nessa área da educação, na área de informática. Como era o nome dessa empresa? Chamava LHL Informática. Então a LHL Informática precedeu a Pulso Engenharia, Sim, foi meu primeiro empreendimento. E foi um negócio que acabou, para você ver como é que é a realidade de ser empresário, Isso. né? O cara cria um negócio que tu entregava o equipamento e a aula, eu dava aula, a apostila, o curso, fazia tudo. Entregava a solução completa, né? Tava crescendo, mas a tecnologia avançando, barateou o preço dos equipamentos e aí o próprio colégio foi lá, comprou e disse: olha, Henrique, muito obrigado. Eu vou contratar Gosto o professor. muito de você, mas eu vou reduzir meus custos, não é isso? Exatamente, né? isso. Por isso que eu digo, é vida real de empresário. Vida né? real. Mas que legal, então, Henrique, aí como foi a jornada para chegar na Pulso Engenharia? Aí você já fazendo engenharia... Esse declínio da empresa culminou na minha formatura, né? Então eu estava lá no último ano de faculdade, aproveitei
para me dedicar, porque eu já estava passando aí dos 6 anos de curso, não terminava, porque eu estava trabalhando muito. Tá. E resolvi parar e aí estudar. Estudei, me formei. Ok. E fui trabalhar numa empresa chamada Stemac Geradores, ali no auge de 2001, no auge do racionamento, acho que você se lembra. Racionamento de 2001, energia. Que todo mundo aprendeu a ver todo dia qual era o consumo, né? Lembro então, demais. Eu tava na crista da onda, porque eu trabalhava numa empresa de geradores, todo mundo querendo comprar gerador. Então a gente vendia gerador como vendia banana. Foi muito. Foi maravilhoso aquela época ali. Então eu instalei muito gerador, vendi muito gerador. A diesel, né? Para trabalhar para compensar os 20% de redução, né? Que era o que determinava a legislação na época, né? E aí aprendi muito naquela época. Foi uma veia comercial muito grande para mim, assim. Eu desarnei para a parte comercial, poder atender muitos clientes, principalmente indústria, e conheci todo o mercado, né? De lá eu fui para a Coelce, né? Hoje Enel, mas antigamente era Coelce. Eu fui engenheiro da Coelce e fiquei na Coelce por 4 anos. Entrei como engenheiro, fui para chefe de setor, cheguei até o gerente de novos negócios da Coelce, onde eu implantei um projeto chamado Coelce Plus, que vendia serviços para clientes da própria Coelce. Ok. Né? Não era parte de fornecimento de energia, era serviços. Ali eu vi uma oportunidade, e aí vem também a questão do empresário de ver oportunidades, porque a Coelce não fazia nada. Sim. Ela terceirizava todos os negócios. E eu era o gerente desse negócio. Tá. E então tinha várias empresas ganhando muito dinheiro, e eu vi a oportunidade de empreender naquele momento. Ali eu tô falando que era 2004, 2005. Ok. Né? E eu tive a coragem, né? Porque é um passo muito Sim, porque você é aquele cara que estava empregado, já casado naquela oportunidade, né? Então era uma decisão que não passava por esse conceito que às vezes deixa o cara mais preso, né? Para ser mais agressivo. E aí em 2004, no fim de 2004, 11 de novembro de 2004, eu saio da Coelce e abro a Pulso. Então a Pulso nasce em 2005. Exatamente há 18 anos atrás. 18 anos atrás. Nós estamos no dia 9, né? Que interessante, isso mesmo. E aí eu fui botar a Pulso. E aí eu fui pra chuva, né? Porque eu tava sob um guarda-chuva. E jovem, empregado, Coelce, bem empregado, né? Era o emprego dos sonhos de todo engenheiro eletricista. Você tinha 2 caminhos como engenheiro. Ser da Chesf, era concurso público, ou ser da Coelce. Perfeito, né? Então se você quisesse ser da área de engenheiro mesmo, nessa parte de potência, né, de engenharia de potência, você tinha que ser um dos dois. Né? Ou então ir para a indústria, para ser lá da manutenção, da parte de obras. E eu já estava no que seria, para alguns, o topo da carreira, né? Então eu tive a coragem, né, de sair da empresa, empreender e começar do zero. Que legal. Hoje a Pulso tem quantos funcionários? Assim, dá uma noção pra gente da envergadura da operação. Como a gente trabalha com obras... Qual é a entrega principal dela? Isso. Como a gente trabalha com obras, tem uma variação de obras, né? Tem um pico de obra. Sim. Eu já cheguei a ter 120 eletricistas, né? Mas eu tenho uma média ali de 40, 35, 40 eletricistas, mas é uns 20 na parte de administração, engenharia, parte de projetos, sala técnica. Então eu tenho em média 50 funcionários. Perfeito. É a minha média, tendo picos, né? Vou variando de picos aí. E o negócio eminentemente assim, B2B, total, né? Trabalhando 100%. Com grandes consumidores de energia. O meu cliente, né? Hoje ele é o grande consumidor de energia. Tá, alguns nomes, então vamos lá, M. Dias Branco, Vicunha, Vulcabras. Poxa, legal, porque isso dá para vocês o tamanho da responsabilidade que é fornecer energia para empresas que sabe quanto custa, né? 1 minuto parado. Exatamente. Se for por conta da energia elétrica. Eu não vou falar que é a empresa, mas eu fiz uma manutenção num domingo, há uns 4 domingos atrás, que aquela parada para dar manutenção, para Pulso fazer a manutenção, custou 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. 4 milhões, ela está algo em torno de 8 horas parado. Olha só. Então, e ela tem que parar. Sob pena de não parar algo que vai custar muito mais do que 4, 8, 12 milhões de reais. Seria uma parada corretiva, né? Por um defeito técnico, né? Perfeitamente. E aí você vê como é importante a questão do planejamento, né? E como é que se movimentam as grandes empresas. É claro que essa parada de 4 milhões de reais, né? De quanto tempo? Quantas horas? 8 horas. De 8 horas, né? Praticamente 500 mil reais, né? Por cada hora. Ela está dentro do planejamento da empresa, aquilo está precificado, mas ela tem que entregar para uma empresa que não passe 4 horas e 1 minuto. Exatamente. Porque o que foi planejado foi 4 horas, né? Tem hora e aí é onde entra a Pulso para fazer essa entrega com muita precisão. E tem que dar certo no final. No final eu tenho que religar e tem que estar tudo funcionando. Perfeito. Né? E aí nasceu a Pulso lá em 2005. Sim. Venham trabalhando nela desde então, né? Crescendo, cada ano a gente agregando mais valor.
Né? Okay. A gente passa por um processo muito grande de certificações, né, nos últimos 3 anos. Hoje a PULSO tem 2 certificações internacionais, que é a ISO 9001 e a 45001. E para o teu segmento é muito importante, né? Desde para poder gerar mais competitividade, porque tem empresas que isso é linha de corte, né? Sim. Ou tem ou não tem. Se não tiver, não entra. E até a precificação, né? Sim, não tem dúvida. Para ter mais proteção do teu preço. E aí estamos aí, fazendo energia. Soluções integradas em energia. É o nosso Perfeito, E nesse momento, para quem está nos assistindo, Henrique, é muito comum que o cara já olhe e diga assim, porra, o cara começou lá atrás, colocou o próprio carro como garantia, né? Para comprar 20 computadores, cresceu, depois fechou o negócio, aí abriu um negócio dentro da sua área de atuação profissional. Tem a PULSO Engenharia, 50 funcionários, atende clientes que... É natural que quem está assistindo comece a identificar um padrão que é muito legal e é muito claro na sua trajetória, que é o padrão de sucesso. Mas nenhum de nós que somos empresários somos imbatíveis, somos invencíveis ou não somos... todos nós concorremos naturalmente à possibilidade de erro. E é por isso que tem um momento aqui desse nosso podcast que é feito de momentos, que é o momento deu merda, tá, Henrique? Ou seja, que é uma hora de você colaborar aqui com a nossa audiência dizendo assim, e quando foi, ou o que foi que um dia aconteceu, uma decisão ou uma circunstância que você coçou a cabeça e fechou esse sorriso seu aí que é fácil e disse assim, puta que pariu, agora deu merda, né? Alguma situação aí para relatar? Eu tenho uma situação muito interessante que é o seguinte, é o risco do cliente único. Opa! Isso é muito interessante, é perigoso. É muito perigoso você ter um grande cliente, um super cliente, e por muitos anos a PULSO teve um super cliente, a própria Coelce. Quando eu saio, eu volto para empreender, porque eu participava de um projeto onde a Coelce era a cabeça do projeto e nós éramos terceirizados dela. Então, meu cliente único era a Coelce. E esse projeto acabou, né? Ele foi, na verdade, acabou por uma questão de legislação, sabe? Por quanto tempo você ficou com ela como cliente único? Eu fiquei 4 anos. 4 anos. E durante 4 anos, só alguém deve ter dito assim, Henrique, olha esse negócio de cliente único. Não, peraí, é a Coelce. A Coelce, faturamento certo, o dinheiro cai no dia. Você ouvia isso, exatamente, né? E não, peraí, tal. E aí... Num dado momento, em 2011, a Enel manda um e-mail dizendo assim, a partir de agora o projeto está encerrado. E agora? E aí é interessante porque a Coelce, ele abria portas, né? Até o meu cartão de visita era da Coelce. Olha, como prestador de serviço. Chamava projeto Coelce Plus. Então o meu cartão de visita era da Coelce. A fara da minha equipe era da Coelce. Aí, não, então realmente... Então, do dia pra noite... Realmente eu vou dizer para vocês que deu merda, porque agora eu quero saber, né? A primeira coisa que vem em mente é assim, né? Puta, cara, não podia ter acontecido aí 4 anos que tu teve a possibilidade de ganhar mais mercado, usando inclusive o cartão que você tinha da Coelce. E como foi pra organizar a tua cabeça depois de uma porrada dessa? A primeira coisa que eu tive que aprender foi a vender, porque... De novo, então. Eu era um executor. De novo o Henrique Vendedor. Isso, o Henrique Vendedor. Então eu aprendi a vender, porque a gente era mero executores, né? Não tinha gestão sobre as vendas. As vendas quem fazia era um projeto. E eu passei a vender, então eu fui atrás de formação, de curso, treinamento, aprender a vender. Fui bater na porta do cliente, que antes eu batia a porta como Coelce, agora é o Henrique da PULSO. Porque apesar de ter PULSO na nossa farda, né, era o projeto que estava por trás disso tudo. E aí eu comecei a aparecer em 2011, 2012, tanto que o faturamento caiu muito. Né, eu acompanhei esses números. Ou seja, com todas as dores naturais, né? Poxa, você estava começando de novo, né? Aí foi o momento que deu merda. Olha aquele e-mail, foi um balde d'água na minha vida. Um balde total, né? Porque quando você tá perto de um cliente grande demais, quando ele espirra, você gripa, né? Então... Qualquer movimento dele, você se desequilibra. Mas o que é interessante, e aí a contribuição que esse podcast dá, é que, gente, isso é uma situação que muitas vezes você não está blindado. É um ambiente que gera você a um nível de segurança que não é real, mas que faz do empresário aquilo que muitas vezes em sala de mentoria eu falo. Nós temos uma tendência a ser apostadores do mundo dos negócios. Nós temos que nos controlar, nos preparar, proteger para isso. Você é testemunha. Quantas vezes, e eu digo, assistam
o filme O Apostador. Eu devo dizer isso na mentoria várias vezes, né? Porque nós temos que evitar. Há uma tendência natural nossa de ser uma coisa curiosa, Henrique. O empresário é o cara mais otimista do mundo. Sim. Porque ele é o único ser que acha que há algo que ele vai fazer da mesma maneira como ele sempre fez, vai passar a dar certo. Ele acha que esperando as coisas melhoram, né? Mas aí você reverteu isso, buscando capacitação e entendendo a situação e agora cliente único, agora é jamais, né? Jamais. Então... Até porque você colocou aí vários nomes importantes das indústrias cearenses. Sim. Que são e hoje clientes de você. Se orgulho né? de dizer que a gente atende a mais de 1.000 empresas por ano. Tá, legal. Né? Eu tenho uma carteira aí de registrado já de 5.000 clientes, né? Sim. Onde a gente tem uma rotatividade, porque não é todo dia que tem uma obra, mas assim, em torno de mil clientes por ano a gente atende, dando a manutenção, garantindo que nunca falte energia. Perfeito, legal. Nunca falte energia à disposição, afinal de contas, energia é tudo, né? Exatamente. E o momento contrário agora, que é o momento gol de placa, né? Então, teve um momento ali do cliente único, né? Assim, me diz uma coisa, uma das pessoas que dizia pra ti que não vale a pena ter cliente único era a tua esposa, porque... Com certeza. Aí vem o efeito, eu te disse. Eu te disse. Aí, ou seja, depois quando vem a porrada, aí ainda chega a pá de cal. A pá de cal é a esposa, ó, eu te falei, né? Então foi daí que você se recuperou. Agora nos conta... Qual foi o momento seguinte que nós podemos caracterizar como um momento gol de placa? Aquela hora que você disse, bom, agora eu superei aquele trauma de ter vindo a zero e conquistei de novo um patamar de empresas que está em crescimento. Foi bacana. O meu momento gol de placa foi quando eu tive meu primeiro cliente internacional. Vamos quando lá. a Vestas, que é a empresa de energia eólica, veio para cá, ela foi construir o galpão e ela foi fazer, ela nos contactou, achou aí por indicação a gente foi marcou uma reunião, né? Tá. E no começo da reunião, a gente entrou em reunião lá com os diretores da Vestas, porque era a obra do galpão para ser a fábrica da Vestas, né? E o cara começa a reunião logo assim, good morning, do Speak English, e aí já começou, a reunião já foi em inglês, assim, o cara já começou, pronto. Então... E pra você ali, você aí se foi sentiu, tranquilo, né? Graças a Deus eu tive mais uma vez uma linha de corte. Exatamente. Quantas empresas não poderiam seguir ali daquele jeito, né? Então, ele começa a reunião em inglês, já dizendo o que ele quer em inglês, com 2 diretores, e foi muito bacana, porque... Aí, no caso, vem a questão de estar preparado, né? Perfeito. Era uma habilidade, né, que eu tinha desenvolvido ao longo do tempo, que raramente eu preciso, mas para pegar um grande contrato foi naquela incrível. hora... E no final ele fala que foi a primeira empresa que, quando ele começou a reunião, ele não precisou de tradutor, porque as outras precisaram, e aí seguiu toda a reunião em inglês, e no final, 2 meses depois, eu estava com o contrato assinado para a construção do galpão da Vestas. Então foi uma obra maravilhosa. Convicção de que dá para perceber o quanto para você isso foi importante, né? Porque validava algo que muitas vezes o empresário, você que está nos assistindo muitas vezes, está à frente da sua empresa lá e acredita que conhecimento não é algo tão impactante assim, né? Nós somos muitas vezes esse ser curioso, de maneira otimista ao extremo, que ficamos querendo que as coisas deem certo sem fazer diferente, e muitas vezes não entendemos o quanto a qualificação é importante. Você está vendo aí uma fala do nosso amigo Henrique Tavares, né, que um dia, né, se sentiu como um momento gol de placa, porque estava ali ganhando competitividade, falando no diferencial, no mesmo idioma do cliente, em inglês, de maneira até, na hora que foi surpresa pra ti, né? O cara começou, surpresa porque ele começou, mas já... E é provável que ele tenha feito isso como uma forma de testar, né? Não tenho dúvida. Uma forma de testar, né? Depois ele me confessou isso. E aí ele ia ter uma conversa até com você direta. Todos os projetos eram em inglês, então ele queria saber se tinha leitura habilidade. Dos projetos, né? Porque vinha tudo na Noruega, acho que era a Noruega, o país... que é a sede da Vestas, vinha tudo em inglês, então você tinha que montar uma fábrica, uma das fábricas mais modernas do mundo, na parte de fabricação de torres eólicas, nacelles, que é a cabeça, onde fica o gerador ela ali. faz a cabeça, não são as pás. Que é ali onde está a tecnologia, né? Ali é que transforma, onde transforma vento em energia, né? Ali é a ciência. Então, e vinha tudo em inglês, né? Então o cara já queria saber se a gente tinha essa habilidade. Isso foi quanto tempo atrás? Isso foi 2017, 2016, legal, 2017, legal, acho que foi legal. Isso por aí. Ou seja, né, e vocês estão vendo um relato que tem um tempo recente, algo recente, né? Sim. Bom, aí de repente agora nós vamos entrando no momento que eu chamo de momento lucrativamente, porque já tem conexão com o que você colocou como momento gol de placa. Eu entendo que o momento gol de placa seu, Henrique, foi ter se visto preparado para atender um cliente de altíssimo nível. Exatamente. E que mostrou para você uma outra perspectiva, né? E aí, subiu o
nosso nível também, né? A gente aprendeu a fazer projetos diferentes, entendeu? A nossa engenharia aprendeu com a engenharia deles. Que legal. Então, assim, e hoje recebeu para isso, né? E ganhamos para isso. Ganharam para isso. Ganhamos Cara, por isso ser empresário é algo incrível, isso né? é incrível. Às vezes nós estamos pagando para algo que está recebendo por algo que a gente deveria pagar, né? E com muita, assim, com uma vontade muito grande de atender um cliente que deve ter sido assim, divisor de águas, né? Sim, não tenho dúvida. Pra vocês, subiu o nosso nível. É outro subiu jogo. O nível de vocês. É um jogo e agora eu tô A. lembrando aqui, eu conversando contigo, né? Porque isso é um grande bate-papo. Do dia em que a gente se conheceu foi no momento em que eu fiz aquela entrevista de entrada na mentoria, sim, né? Sim. E ouvindo quais as expectativas e tudo para nós, gente, é muito importante fazer esse alinhamento para que a gente possa ter um grupo mais próximo possível e uns contribuindo com os outros, também como empresário, né? Nós tivemos momentos em que a sua fala foi importante para muitos que estavam lá, da mesma maneira como foi a recíproca, pedido, né, minha fala. Foi pedido, né? Teve um momento em que um dos mentorados falou assim, agora eu queria te ouvir, né? Como assim? Não, eu queria que ele falasse mais, né? Foi muito legal, eu lembro demais do Roberto, né? Isso. Protagonizou esse momento com você, muito legal. Pedi pra eu dar minha opinião, porque eu tava caladinho na minha ali. E eu gravei também, sim. e foi motivo de comentário meu com a Jennifer, quando acabou, né? Olha, gente, como eu sou sócio da minha esposa, quando acaba cada reunião, cada evento tem um debriefing, né? Que às vezes é voltando pra casa, às vezes é no dia seguinte, mas a gente comentou sobre momentos ali, Henrique, eu tive uma experiência muito interessante. Deus foi muito generoso comigo, com cada uma das palavras que vocês colocaram. E esse momento agora do podcast é o momento em que eu peço para que você possa relatar para quem está nos assistindo como a importância para você como empresário de buscar capacitação e como foi para você a experiência de ter participado da mentoria com o Fred Pinho, a mentoria Lucrativamente. Foi muito boa, né? Significativa, muito conhecimento novo. Legal. Né? Como eu lhe falei naquele dia, uma linguagem simples, direta, objetiva, de quem viveu aquilo ali. Né? Não é uma linguagem de quem está fazendo apenas uma publicidade, um marketing, alguma coisa, vendendo. Não é isso. A ideia não é essa, definitivamente, entendeu? Você sempre aprende, como eu falei naquela minha fala. O empresário tem que continuar aprendendo, ele não pode deixar de aprender, tem muita coisa mudando, a velocidade da mudança é muito alta, novas coisas, né? Então você tem novas metodologias, novas abordagens, e você é um cara que está atualizado para o que está acontecendo, né? Tem coisas que são realmente básicas, né? Como o PDCA. São os fundamentos da administração, não dá para fugir quantos disso. anos o PDCA tem no mercado? E ele continua muito relevante. Sim. Mas tem coisas novas que você trouxe que eu nunca ouvi falar. E eu sou realmente um curioso da área de aprender, de estudar. Que bom, cara, que exercendo maravilha. o que eles chamam de lifelong learning, né? Tô aprendendo pro resto da vida aí. Isso. E você trouxe muita coisa nova que eu aprendi e já tô aplicando. Hoje em dia já tá funcionando. Né? Que maravilha. Então eu recomendo demais, assim, você tá participando, porque você vai aprender. Legal, eu agradeço. Esse momento ele é feito para que você que está nos assistindo perceba a importância de você se capacitar como empresário. Claro que se você escolher a oportunidade e estiver conosco em uma das nossas turmas, eu vou ficar muito feliz. E ainda mais se você disser assim, porque eu assisti o podcast seu com o Henrique. Porém, o que eu posso dizer com mais franqueza e de maneira mais clara ainda é que procure se capacitar, seja como for. O empresário não pode fazer algo que agora eu vou pegar um ponto da sua fala recente, não pode parar os estudos, né? Não eu caí nessa questão que você relatou, o Henrique relatou uma situação com o Murilo Gun, que ele começa a palestra e pergunta... Quem acabou aqui os estudos, né? Quem terminou os estudos. E aí eu fui um dos que... Levantou a mão. Associei até o término da faculdade, né? E aí depois ele prega uma peça na gente, né, Henrique? Né? Como assim acabar os estudos, Exatamente. Como acabar? E no final ele fala, né? Quem terminou os estudos? Ninguém levanta a mão. Ou seja, a lição foi aprendida, né? Demais. Mas Henrique, o aprendizado, ele é um grande desafio para cada um de nós. Eu sou muito movido por uma máxima que a melhor maneira que a gente tem de continuar aprendendo é se posicionar na posição, de se colocar na posição de servir. Né? Então eu sou obrigado a estar sempre lendo, a estar debatendo momentos como esse que eu aprendo. E uma coisa que eu relato, e é importante que eu registre, a mentoria, ela é um movimento linear entre nós que somos empresários, que tem o Fred como um facilitador, como alguém que vai trazer conteúdos, ferramentas, mas que há uma troca muito grande entre os empresários, né? De tal maneira que
que, como foi registrado aqui pelo Henrique, teve um momento em que foi pedido para ele falar, porque os teus posicionamentos, a tua fala, estava impactando naquele empresário, né, que estava aprendendo com você. Então, foi legal porque funcionou tudo ali. Essa troca é muito importante, né? Porque cada um tem uma vivência, cada um passou por uma situação, e compartilhar essa situação, essa vivência naquele ambiente, né, que é um ambiente de empresário, um ambiente seguro, que a gente pode até falar os nossos erros, né? Exato, ele é muito importante, isso, né? É uma troca, assim, importantíssima. Você poder falar, estar num ambiente seguro, onde você pode falar, trocar ideias, aprender, e cada um sempre vai ter algo que eu não vivi, que ele viveu, e que naquele momento ele pode me passar, que vai me poupar tempo, poupar dinheiro. Porque, agora eu já entendi qual é a sacada para essa situação. Exatamente. Eu tive uma experiência de lidar com uma situação de um empresário, um cara jovem, ele à frente de uma empresa familiar, o tempo todo se sentindo muito pressionado por muito jovem ter sido destacado para assumir o negócio, que o pai cansou do negócio, não queria mais seguir em frente. E me procurou para fazer parte da mentoria. E aí eu fiz uma pergunta para ele, assim, olha, e ele muito jovem, eu perguntei, bom, uma vez que você já conheceu tudo sobre o que nós fazemos, tá? Para que você possa tomar a decisão. Olha a pergunta que eu fiz. Tem mais alguém que você gostaria que pudesse ouvir o que eu disse? Aí ele falou assim, não, a decisão ela é minha, e já está tomada, eu vou participar do processo, mas eu gostaria que você conversasse com os meus pais. Eita, Henrique, tu imagina? Aí, numa hora dessa, não existe Fred vendedor. Não existe. Eu reagi como se eu estivesse vendo o meu filho ali. Eu disse, pois então chame os seus pais, que eu quero conversar com eles. Ou seja, a gente estava tomando um café. Eles são meus convidados para tomar um café, né? E isso foi muito legal, porque ele quis que os pais soubessem qual era o ambiente em que ele estaria inserido de aprendizado, né? E nessa oportunidade eu pude perceber o quanto isso aumentou o meu compromisso. Então é por isso que eu me coloco aqui como alguém que estou o tempo todo na perspectiva de aprender para desafios que eu não sei quais são, como esse que eu acabei de relatar para você e tudo, mas seguindo aqui com o nosso conteúdo, nos fala a respeito da importância da leitura para você, porque você indicou vários livros durante o nosso curso, né, a nossa mentoria, que iam direto para o grupo com as capas e tudo, e as pessoas ali curiosas, e eu acho muito legal quando eu vejo alguém que aprecia a leitura, né? Nós estamos aqui no nosso ambiente, que é o nosso estúdio, e esses livros que estão aqui não são decorativos, eu tenho assim, a alegria de poder mostrar que são amarelinhos, todos marcados e tudo. Mas, assim, quais são os livros que você hoje indicaria para quem está nos assistindo, livro para ganhar dinheiro, Henrique, tá? Leia isso que você vai melhorar sua performance como empresário. Eu sou um ávido leitor, leio sempre, acho que eu ganhei aquele hábito, né, que a gente vê muito em cursos. Leio 20 páginas por dia, né? Eu comecei aquele hábito, então eu consigo manter essa rotina de leitura diária, né? Então eu devoro aí 10, 15 livros por ano, né? Sempre voltado para o negócio. Muito boa, mais de um por mês. Mais de um por mês. Muito bom. E eu sempre divido os livros em 3 áreas, assim. Uma área muito mais pessoal, né, que é muito voltado para aquele famoso livro de autoajuda, que foi Caio depreciou um pouco essa matéria, mas é muito importante. Você se autoconhecer, você se entender. Importantíssimo. Então eu tenho demais essa leitura para esse mundo, né? O mundo da empresa de geral, do mercado, do seu negócio. Então eu leio muitos manuais técnicos, livro técnico, decisões técnicas a nível de ministerial, porque você tem que estar ciente do que está acontecendo no seu negócio. Agora mais ainda, né? No seu negócio. Agora mais ainda que as regras do jogo podem mudar. Né? E o livro do empresário. Né? Então, assim, eu trouxe dois livros, né, que eu recomendo muito. Do ambiente, digamos, do macro cenário de empresas. Eu recomendo esse do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer. Maravilha. Que é um livro maravilhoso, que ele fala muito sobre a questão da empresa durar, né? Por que as empresas ganharam? Empresas de 100 anos. O que elas fizeram que elas duram até hoje, né? Porque elas estão ganhando o jogo, né? Então seria mais um ambiente mais macro. E é esse que é o Manual do CEO, que para mim é o meu manual diário de rotina, né? O que um CEO tem que fazer. Que legal, muito bom. É um livro maravilhoso. Então, olha só. Ele cita dia a dia o que é que tem que ser feito. A gente já. Não só que. Mostra aqui a capa pra gente, tá? Enquanto isso, o nosso amigo Pedrinho agora vai colocar na legenda aí, ó. Manual do CEO.
né, de Geoff Kaufman, e o Jim Collins com Feitas para Vencer. Esse livro tem uma curiosidade, porque ele sucedeu um livro que foi muito famoso, que era o Feitas para Durar. Isso. Né? E, isso. Ele espertamente disse, não, mas durar não é a métrica mais importante numa empresa. E aí ele entra no conceito do que eu estou sempre pregando, com inclusive o nome do nosso programa, que é lucrativamente. Né? Empresa feita para durar é uma coisa. Durar pode ser pagando os boletos, tá bom. O que eu acho um absurdo, né? Agora, para vencer, sim, porque aí a métrica é de sucesso, e sucesso tem a ver com resultado econômico, que é para isso que as nossas empresas existem, né? Então, esses livros são livros que me tocaram muito, né? Para a gente manter um padrão, né, elevado de gestão, de consciência, de estar tudo muito arrumadinho lá no dia a dia. Maravilha, maravilha. Aí agora a gente entra num momento que eu chamo de brutal sinceridade, onde eu peço que você, como nosso convidado, cite 3 coisas que, caso o empresário faça, assim, pode ter certeza que se você fizer vai dar tudo errado. Ou seja, 3 ações, hábitos errados, coisas que você pode já ter superado e que sabe o quanto podem comprometer os resultados de uma empresa e de um empresário. E também, depois, em seguida, né, 3 coisas que levem o empresário, assim como as dicas, os direcionamentos do Henrique para o sucesso. Exatamente. O primeiro, que eu sempre cito, assim, é isso que você quer? Né? Então, assim, ser empresário, ser dessa área, ser desse ramo, é isso que você quer como vida, né? Viver aquele momento, aquele ambiente de empresário. Então, sabe, muitas vezes você vê que não é isso que a pessoa quer. A pessoa herdou uma empresa de um pai, pessoa toca um negócio. Acabei de relatar um caso aqui. A pessoa toca um negócio da família, mas, putz, não era bem isso, né? E a segunda, sabendo o que você quer, para onde você quer ir. Então, beleza, eu quero ser engenheiro, quero ser dono de empresa de engenharia. Beleza, o que é que você quer fazer da Pulse Engenharia? Então, seria um planejamento de longo prazo. Então, pensar, quero fazer isso, quero ir acolá, quero chegar lá, quero faturar isso, quero lucrar isso. Seria o segundo. Certo? E o terceiro é olhar os números. Perfeito. Então, assim, eu sempre digo que a empresa quebra por 2 motivos. Ou é porque o empresário não quer mesmo, tá de saco cheio, aquela coisa ali, putz, não era isso. Ou porque ela quebra financeiramente. Sim. Se não for um dos dois, a empresa ou uma dura. coisa que leva a outra. Ou uma coisa que leva a outra. Coisa leva a outra. Então, assim, a perda de tesão, de gosto, de foco. Na hora que você perde o gosto, você perde o tesão, você perdeu o jogo. Perfeito. Você perdeu o jogo. E aí os números começam a refletir isso. Então você tem que olhar os números. Perfeito. Então essas 3 coisas pro sucesso, pra mim, são as 3 coisas do fracasso. Se você não fizer isso, é fracasso. E foi o que eu vi. Tá muito claro, É um antagônico do outro. Então, exatamente. Se eu quero, se eu não quero, sucesso, fracasso. Perfeito. Se eu não sei pra onde ir, ou sei pra onde ir, sucesso, fracasso. Perfeito. E se eu não olho os números, né? Diariamente, semanalmente, trimestralmente, anualmente, dependendo do seu indicador, né, que você tem que monitorar aquilo ali, você também vai ter sucesso e fracasso, porque você pode achar que a coisa está linda, maravilhosa, os números estão muito bom. E os números não mentem. Não Olha, mentem. Como engenheiro, como contra números, cara da contra matemática, fatos não existe argumento, quanto mais contra números. Contra Então, números. Vamos lá, Pedrinho, registra aí na legenda primeiro. Para dar certo, o empresário tem que saber o que quer. Para dar errado, é só ele ter uma empresa sem saber o que é da vida, né? Não conectar a empresa com o próprio propósito de vida. Exatamente. Nesse caso, como eu sempre gosto de dizer, você tem toda a razão. No mínimo, vai faltar combustível. Isso. Na hora de enfrentar os momentos de dificuldade, resiliência, gente, tem a ver com você gostar do que faz. Você ter a capacidade de suportar as pancadas, né? Cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima tem a ver com fazer algo que você gosta. Então, para dar certo, saiba o que você quer e faça aquilo que você quer fazer. Para dar errado, negligencie isso. Segundo, saiba para onde você quer ir, não é isso, Henrique? Portanto, se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento presta, tá tudo ruim. Exatamente. E, portanto, você não vai chegar a canto nenhum. Coloca aí, Pedrinho. E, por fim, olhe para os números, e se você quer que dê tudo errado, não olhe para os números. Seja um apostador do seu negócio. Maravilha, cara. Essa muito é a minha bom. dica. Muito bom. E aqui tem agora um momento que eu chamo assim do momento, né? O nosso podcast é feito de momentos, que é o momento Lembrei de Você. Tá? Sim. Eu não estou me recordando aqui se você já tem o papo de empresário. Não, então não, agora chegou a hora. Agora o legal é que na hora em que eu apresentei o papo de empresário, né, esse aqui é o seu, tá? E eu já vou pegar aqui outro, Henrique, para que você possa dedicar para alguém, tá? Então aqui você vai me dizer, esse aqui é o seu, e logo em seguida, quando a gente fizer aqui a mensagem final, eu vou fazer essa dedicatória para que você leve o papo de empresário, mentor e escritor, como
eu sempre gosto de dizer, quem tem esse livro em mãos, tem um tanto quanto do próprio Fred. Esse livro foi escrito ao longo de 4 anos, em textos que eu escrevi aos domingos, de maneira muito despretensiosa, até que um dia uma das pessoas que recebia, já eram milhares de pessoas, porque a coisa foi se multiplicando, me mandou uma mensagem dizendo assim: quantos textos você tem iguais a esse? Aí eu falei, olha, não sei exatamente, mas por quê? Eu me chamo Rosilira, sou assessora literária, e quando você tiver 52, me chame que você tem um livro. Pô, bacana, né? Hein? Desse jeito. Bacana. E depois uma nova surpresa, que foi saber que o meu amigo ele já era, mas que o Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, era leitor do Papo de Domingo, e ele me mandou mensagem, sem saber dessa história, vamos lançar o teu livro, produz, a FIEC vai patrocinar, então foi uma alegria muito grande. Bacana. E eu terei essa alegria de passar para você. Obrigado. E para quem é que vai o outro que você dedicaria? Alguém que você lembrei de você agora, no podcast Papo de Empresário, e sair com o livro do Fred para lhe entregar autografado. Eu lembrei demais, assim, da minha irmã, né, que hoje é empresária, que ela toca os negócios da família, né? Sim, a minha família é na área de educação, né? Tem colégios, né? Colégios particulares, né? E eu tive a decisão de não trabalhar nos colégios, né? Eu fui ser engenheiro, que é por isso eu falo muito a questão. Faça o que você quer. E faça o que você gosta. E a minha irmã ama educação, vive lá, trabalha todo dia, é empresária, né? Além de educadora, é empresária. Então não me vê outra pessoa à mente que não ela, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ela nesse momento que está de gestão, né? De melhoria de gestão, que eu tenho certeza que o livro vai contribuir muito. Maravilha. Então, teremos o livro do Paulo, do Henrique Tavares, e o livro da Heloísa. Maravilha. Muito bom. Olha, então agora, nesse momento, Henrique, vamos para a nossa mensagem final. Eu digo que um papo desse, por mim, era para demorar muito mais, né? A gente convive durante 10 encontros na mentoria, vai se conhecendo, mas agora eu tive a oportunidade, junto com vocês que estão nos assistindo, de conhecer mais da história desse cara aí que começou fazendo prestação de serviço para os colégios com computadores e tal, né? Dando aula, legal. ensinando Windows, Word, Excel. E que teve vários momentos em que teve que se reinventar, né? Não tenho dúvida. 2, claramente, né? Quando o negócio dos computadores para colégio deixou de existir. Sim. E o segundo, quando a Coelce disse, olha, obrigado, mandou e-mail, foi muito legal e quando durou, né? E agora vamos lá começar. Agora vai pra chuva, né? Começa de novo aí, eu sempre né? falo essa metáfora. Eu estava no guarda-chuva chamado Coelce e o guarda-chuva fechou e tá uma tempestade. Agora vai pra chuva. Exatamente. Te vira. Pois com toda essa experiência, né? Com toda essa bagagem e sucesso, né? Que para mim é uma honra muito grande ter você aqui conosco, como também ter o nosso programa de mentoria. Deixa aí uma mensagem para quem está nos acompanhando, do Henrique Tavares, da Pulso Engenharia. Olha, a minha mensagem é o seguinte: acredite, né? Eu ouvi isso uma vez, acredite. Se você acha que vai dar errado, vai dar errado. Se você acha que vai dar certo, vai dar certo. Então, acredite que vai dar certo. Se você acreditar que vai dar certo, vai dar certo. Pensamento positivo sempre. Perfeito. É um lema da minha vida, pensar positivo. Acreditar que sempre vai dar certo. Claro, não precisa ser irresponsável. Sim. Mas acreditar que vai dar certo e direcionar toda a sua energia para fazer aquilo dar certo. Não ter plano B, plano A. Meu plano A é a Pulso vai dar certo, a Pulso vai crescer. E eu tenho certeza que é com esse pensamento positivo que eu quero passar para vocês, de que, assim, acredite. Então acredite no Brasil, acredite que nós empreendedores é que somos a diferença. Perfeito. Nós empresários é que tocamos esse país chamado Brasil. Isso, então assim, nós temos que acreditar para que a gente possa fazer o melhor para o Brasil. O Brasil precisa da gente e nessa hora ainda mais. Né? Nesse momento agora econômico, de político que a gente está, ainda mais nós temos que nos unir, estar preparados, né? E aí eu recomendo realmente a mentoria do Fred para esse processo de alavancagem do seu conhecimento, porque realmente sua mentoria é diferenciada. Maravilha, muito obrigado. Olha, você normalmente, quando eu entrego o livro, né, eu faço algo que agora você já me ajudou. Quando eu apresentei o livro, às vezes eu não conheço a pessoa, mas mesmo assim eu faço uma sugestão. São 52 papos, né, que eu escrevi aos domingos, que foram revisitados e aí estão aqui no livro. E aí eu já vou indicar que você comece um livro por um papo que é Queimem os Navios. Sim. Queimem os Navios. E a mensagem
é que o excesso de planos B enfraquece qualquer plano A. Então, olha que legal, né? A mensagem final que você está trazendo para as pessoas, um dia foi a mensagem que eu quis mandar para os empresários que me acompanham, para as pessoas que me leem, com um papo de domingo ainda, lá atrás. Não é? Aí, e acabou vindo para o livro, porque o livro é a essência daqueles que eu achei mais, né? Então, concordo com você, o excesso de plano B acaba com qualquer plano A. E tem um outro papo aqui, que é uma frase do Mike Tyson, que diz assim: todo mundo tem um bom plano até levar um soco na cara. Isso. Né? E se o Mike Tyson disse isso, né? Então, assim, tenha o seu plano A e esteja preparado para uma maior certeza. Não vai ser exatamente como você planejou. Exatamente. Mas você ter como referência o eixo de um planejamento é fundamental ter esse eixo e, portanto, muito obrigado. Olha, muito obrigado pela sua participação, Henrique, uma alegria muito grande compartilhar aqui com você, com o seu espaço e tudo. Desejar para você aí muito sucesso na Pulso Engenharia e a você que nos acompanhou em mais esse Papo de Empresário, a você todo o sucesso como empresário. Em breve nós estaremos aqui em mais uma edição. Valeu, um forte abraço. Valeu, obrigado.